Os atributos de Deus, por A. W. Pink. Capítulo 11, página 91. A bondade de Deus. Tema abordado: a bondade de Deus revelada. A bondade de Deus permanece continuamente. A bondade de Deus se refere à perfeição da sua natureza. Deus é luz, nele não há treva alguma. Há uma perfeição tão absoluta na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta. Nada nele é defeituoso e nada pode ser acrescentado a ele para melhorá-lo. Ele é essencialmente bom, bom em si mesmo, algo que nada mais é, pois todas as criaturas só são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele é essencialmente bom, não apenas bom, mas é a própria bondade. Na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada. Em Deus, é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura, a bondade é apenas uma gota, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterna e imutavelmente bom, porque ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele. Também não se pode fazer nenhuma subtração. Deus é Summum Bonum, o bem maior. O significado saxão original do vocábulo inglês good, Deus, é the good, o bom ou o bem. Deus não é somente o maior de todos os seres, mas o melhor. Toda a bondade existente em qualquer criatura foi dada pelo Criador, mas a bondade de Deus não é derivada, pois é a essência da sua natureza eterna. Como Deus é infinito em poder desde toda a eternidade, desde antes de ter havido alguma demonstração desse poder, ou antes de ter sido executado algum ato de onipotência, assim ele era eternamente bom, antes de haver qualquer comunicação da sua generosidade, ou antes de haver qualquer criatura a qual essa generosidade pudesse ser dada. Portanto, a primeira manifestação desta perfeição divina constitui em dar existência a todas as coisas. Tu és bom e fazes o bem. Deus tem em si mesmo um infinito e inexaurível tesouro de todas as bênçãos, capaz de encher todas as coisas. Tudo que provém de Deus, os seus decretos, a sua criação, as suas leis, as suas providências, só pode ser bom, como está escrito. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Assim, vê-se a bondade de Deus primeiro na criação. Quanto mais de perto se estuda a criatura, mais visível se torna a beneficência do seu Criador. Tome a mais elevada criatura da terra, o homem. Ele tem abundantes motivos para dizer com o salmista: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Tudo acerca da estrutura dos nossos corpos demonstra a bondade do seu Criador. Que mãos apropriadas para realizar a obra confiada a elas. Que bondade do Senhor determinar o sono para restaurar o corpo cansado. Que bondade a sua provisão, dá aos olhos cílios e sobrancelhas para protegê-los. E assim poderíamos prosseguir indefinidamente. E a bondade de Deus não se limita ao homem, é exercida a favor de todas as suas criaturas.
Os olhos de todos estão voltados para ti, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Volumes inteiros poderiam ser escritos, na verdade já foram escritos, para discorrer sobre esse fato. Sejam as aves do espaço, os animais das matas ou os peixes do mar, foi feita abundante provisão para suprir todas as suas necessidades. Deus dá alimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Realmente, a terra está cheia da bondade do Senhor. Vê-se a bondade de Deus na variedade de prazeres naturais que Ele providenciou para as suas criaturas. Deus poderia ter se satisfeito em saciar a nossa fome sem que os alimentos fossem agradáveis ao nosso paladar. Como a sua bondade transparece nos diversos sabores de que Ele revestiu os diferentes tipos de carne, vegetais e frutas. Deus não nos deu somente os sentidos, mas também nos deu aquilo que os agrada. E isso também se revela a sua bondade. A terra poderia ter sido tão fértil quanto é, sem a sua superfície ser tão agradavelmente variada. Nossa vida física poderia ter sido mantida sem as lindas flores para encantar os nossos olhos com as suas cores e o nosso olfato com os seus doces perfumes. Poderíamos ter andado pelos campos sem que os nossos ouvidos fossem saudados pela música dos pássaros. Então, de onde vem essa beleza, esse encanto, tão livremente difundido pela face da natureza? Realmente, as ternas misericórdias do Senhor são sobre todas as suas obras. A bondade de Deus é vista no fato de que, quando o homem transgrediu a lei do seu Criador, não começou de imediato uma dispensação de ira sem contemplação. Deus poderia muito bem ter privado as suas criaturas decaídas de todas as bênçãos, de todos os confortos, de todos os prazeres. Em vez disso, ele introduziu um regime de natureza mista, de misericórdia e juízo, devidamente considerados. Isto é muito maravilhoso. E quanto mais completamente se examinar esse regime, mais transparecerá que a misericórdia triunfa do juízo. Não obstante todos os males... Cadê? Que acompanha o nosso estado decaído, o prato do bem predomina grandemente na balança. Com relativamente raras exceções, os homens e as mulheres experimentam muito maior número de dias de boa saúde do que de enfermidade e dor. Há, no mundo, muito mais felicidade própria das criaturas do que infelicidade igualmente própria delas. Mesmo as nossas tristezas admitem considerável alívio, e Deus concede à mente humana uma flexibilidade que lhe permite se adaptar às circunstâncias e tirar delas o melhor proveito possível. Não se pode, com justiça, pôr em questão a benignidade de Deus pelo fato de haver sofrimento e tristeza no mundo. Se o homem peca contra a bondade de Deus, se ele despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, e seguindo a teimosia e a impaciência do seu coração, acumula para si ira para o dia da ira. A quem deve culpar, senão a si próprio? Deus seria bom se não punisse os que usam mal as suas bênçãos, abusam da sua benevolência e pisoteiam as suas misericórdias? Não refletirá em nada a bondade de Deus, mas sim será mais brilhante e modelar demonstração dela. Quando Deus eliminar da terra os que quebraram as suas leis, desafiaram a sua autoridade, zombaram dos seus mensageiros,
escarneceram o seu filho e perseguiram aqueles pelos quais ele morreu. A bondade de Deus foi ilustremente visível quando ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Foi então que uma multidão dos exércitos celestiais louvou o seu Criador e disse: glória a Deus nas alturas, a paz e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Sim, no Evangelho, a graça, no grego, a benevolência ou bondade, de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não se pode pôr em dúvida a bondade de Deus, porque ele não fez com que todas as criaturas pecadoras fossem objetos da sua graça redentora. Não fez com os anjos decaídos. Se ele tivesse deixado que todos perecessem, não haveria censura à sua bondade. Lembraremos a quem quer que desafie essa afirmação a soberana prerrogativa do nosso Senhor. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Agradeço. Espero que tenha contribuído. Tchau, tchau.